esse debate, além de ser um debate teórico importante, eu acho que é um debate politicamente importante, especialmente dada, né, e eu queria encerrar dizendo isso, especialmente dada a nossa triste, já falei sobre isso 500 vezes aqui, né, não vou dizer de novo, mas a nossa triste história constitucional, né, para quem é americano, né, e pode confiar antropologicamente em suas próprias tradições, como dizia Habermas, que bom, mas para a gente que não é, e ele como bom alemão também não pode confiar nas suas, né? Ele não pode confiar nas suas e a gente rouba dele essa ideia e diz que a gente definitivamente não pode confiar nas nossas, precisamos filtrá-las por alguma consciência de pecado, eu repito isso à exaustão, e é isso. Obrigada, gente. Bom, José, muito obrigado. Acho que é a minha vez. Você quer falar por último? Zé Márcio, como que faz para ligar o projetor, você sabe? Mão, meu amigo. Só é na mão? Passaram aqui e roubaram o controle remoto. É mesmo? Não dá para ligar com o dedo. O que o cara vai fazer com o controle remoto? Você não consegue ligar com o dedo? Vender no mercado negro? Lá na África pode ser a mesma coisa, a gente liga com um cabo de vassoura. Está mais baixo. E ele demora um tempinho para esquentar isso? Não tem ninguém tão alto. Bom, deixa eu só apagar um pouco a luz. Bom, gente, é o seguinte, eu vou aqui, na verdade, cometer uma ousadia de apresentar uma coisa que está completamente no começo, na verdade, da elaboração, algumas coisas que eu andei pensando, mas que tem a ver com a apresentação de hoje em dia, porque, bom, minha contribuição para o livro, na verdade, é o verbete sobre ação afirmativa e justiça. E nesse verbete ação afirmativa e justiça, eu trato da questão da ação afirmativa, que é um tópico que eu estudo, do ponto de vista das teorias da justiça, né? Então, tento fazer um exercício de mostrar como a ação afirmativa pode ou não ser justificada a partir dos grandes teóricos da justiça. Só para citar um dos nomes que a Gisele falou, o John Rawls, né? Entre muitos outros, comunitaristas. Mas isso era, inclusive, o meu primeiro impulso de estudar a teoria da ação afirmativa, porque eu venho da teoria política e tal, então minha primeira chegada foi por aí. Mas depois de continuar estudando esse assunto, eu percebi que a ideia de justificar em abstrato, na verdade, ela era um pouco... Eu poderia ser muito mais produtivo e poderia produzir uma análise muito mais significativa do caso da ação afirmativa no Brasil, se eu começasse, na verdade, a olhar os regimes de justificação que as políticas de ação afirmativa têm no Brasil. Por quê? Porque a política, na verdade, ela não é justificada a partir de uma discussão abstrata sobre justiça, né? Mas ela é justificada, o debate se ela é constitucional ou não, se ela é justa ou não, se dá em vários, que eu vou chamar aqui de espaços públicos, pode ser esferas públicas, eu não sei, a minha terminologia aqui está, como eu disse para vocês, está ainda muita informação, mas diferenciadas, mais ou menos autônomas, todas imperfeitas, mas com algum grau de autonomia, né? Então, eu estou chamando isso de estudos dos públicos democráticos. Eu não tenho um termo muito bom para isso, mas eu vou dizer para vocês mais ou menos o que eu tenho em mente. E, obviamente, no final dessa apresentação, vocês vão ver que a conclusão vai chegar num tópico muito próximo ao que a Gisele estava falando. Porque o judiciário é uma dessas instâncias e uma das mais importantes, nesse caso que eu estou citando aqui, como em muitos outros. Né? O conceito central para esse estudo dos públicos democráticos é esse conceito de deliberação. Aqui. Mas é um conceito de deliberação que eu quero fugir ao mesmo tempo da teoria democrática deliberativa, né, na qual ele muitas vezes é idealizado, né, como um ideal normativo de regulação, e tratar ele de uma maneira mais concreta. Vou emprestar do nosso cérebro Leon Writzer aqui, aquela distinção que ele faz de deliberação, na verdade, dois significados da palavra deliberação, que uma é discussão racional, porque vocês podem, o modelo habermasiano talvez seja o mais conhecido dele, né? Que busca o convencimento, busca um consenso, né? Em prol do projeto comum, e o conceito de deliberação como decidir alguma coisa, que essa palavra também quer dizer isso em português, né? Porque eu acho isso importante quando você vai estudar a circulação de justificações na sociedade, né? Então eu estou procurando justificações públicas, né? Como eu disse para vocês, os argumentos não circulam no público ideal, eles estão em instituições, estão em esferas, né, mais ou menos estanques,
que tem comunicação entre elas, mas também tem suas lógicas próprias. Né? Quais são elas? Por exemplo, a grande mídia, a internet, onde tem outros tipos de mídia, a academia é uma delas, o legislativo é outro. Né? São todos lugares onde as pessoas vão dar razões para defender algum ponto, uma política pública, né? Pró e contra. No caso da ação afirmativa, todas essas são relacionadas. Né? A gente pode pensar em movimentos sociais, talvez, não sei. Acho que talvez não. Então, esses espaços públicos são sistemas imperfeitos e assimétricos de comunicação. Eu não quero colocar uma ênfase muito grande nessa palavra sistema, porque eu não quero ser arrastado pelo humanianismo e por esse debate, agora pelo menos, isso não está ainda muito bem formulado. Tá? Alguns deles, mas já dá para fazer uma diferença importante aqui, porque alguns deles funcionam somente com um tipo de deliberação, que é o debate, que é uma circulação de justificações, ainda que não se produza consenso. Eu acho que vamos suspender a questão de consenso, mas que a circulação de justificações, a mídia é um exemplo desse. Se vocês pegarem a cobertura jornalística da ação afirmativa, por mais que ela seja enviesada, ela representa um debate em que tem opiniões divergentes sobre o assunto, né? Numa suposta conversação, ainda que não tenha uma síntese, né? A academia também faz isso em relação a alguns temas. Né? No Brasil, não tanto quanto a gente queria, né, Zé Maurício? Outros sistemas têm essa parte deliberativa, que é a primeira definição, mas também tem a outra, que é a tomada de decisão. O legislativo é um deles, produz leis, o judiciário também produz decisões que são, como se diz em inglês, enforced como lei. Né? Como a Gisele mesmo estava falando agora. No executivo é um pouco mais problemático trabalhar com essa ideia, eu acho. Então, como que funciona a circulação de argumentos? Primeiro tem a circulação de argumentos dentro do próprio espaço, dos espaços que geram, trocam, tem contraposição, combinação de argumentos de justificação, né? Sempre pensando em pró e contra. Por exemplo, na mídia você acha argumentos pró e contra a ação afirmativa. Né? E a troca entre espaços, que é a recepção de argumentos gerados num espaço a partir de outro. Né? Outro exemplo também do meu caso concreto, que é de estudo de caso, é um estudo que eu fiz de decisões de primeira e segunda instância sobre políticas de ação afirmativa. Você vê os juízes citando artigos de mídia o tempo todo, usando como base dos fatos, né, das coisas, da descrição das coisas, os artigos da mídia. Então, sofrendo um agendamento, para usar o termo de SUS de mídia, sofrendo um agendamento e um enquadramento que vem da mídia. Tem uma outra coisa mais complexa para vocês verem esse sistema de circulação. Muitos dos artigos que são de mídia que são citados ali são da autoria de acadêmicos. Então, que também mostram um circuito que vai da academia para a mídia e alimenta o judiciário, que vai produzir a decisão na ponta. Vocês veem que coisa interessante aqui. Qual que é o interesse princípio meu aqui? Os interesses, na verdade, devem ser plural, já que pus mais de um, né? Desses estudos dos públicos democráticos. Bom, primeiro eu quero produzir uma teoria geral que explique todos os casos, na verdade, porque eu intuo que esses casos, eles são diferentes. Dependendo da política que você estuda, a instância que decide ela é diferente, a decisão é produzida em um lugar diferente, a participação da deliberação nela é diferente, os círculos de recepção, os circuitos de recepções também são diferentes. A ação afirmativa é um possível, a união homoafetiva é outra, né? Às vezes é só pelo legislativo, o judiciário não participa, às vezes o judiciário participa, às vezes é uma ordem executiva, né? Mas o executivo também tem instâncias, como o Léo Witzel já mostrou, de abertura para deliberação, as conferências, por exemplo. Quer dizer, a democracia real é muito complexa. Eu acho que tem um campo interessantíssimo para a gente estudar, que junta insights, ideias da democracia deliberativa, mas junta também estudos de mídia, estudo da argumentação, tá? Num plano mais concreto, em vez, pelo menos do ponto de vista teórico, trabalhar no plano normativo. Ou seja, interessa conhecer a democracia no funcionamento concreto, e não produzir um ideal normativo. Ainda que a gente possa até fazer julgamentos normativos a partir do diagnóstico do concreto. Isso eu acho importante. Inclusive, são muito mais significativos do que simplesmente você... O caso da ação afirmativa, de novo falando sobre o meu caso. Quais são os principais públicos envolvidos? Mídia, universidades públicas, onde houve deliberações em conselhos universitários sobre as políticas. Eu disse numa reunião na mesma sala, foi uma hora atrás. As políticas de ação afirmativa foram criadas nos 10 últimos anos aqui no Brasil. A maioria delas, para vocês terem uma ideia, de 98 universidades públicas que o Brasil tem,
70 até o ano passado tinham instituído algum tipo de política de eleição afirmativa. A imensa maioria dessas políticas foram criadas por deliberações internas dos conselhos universitários. Então, houve, na verdade, todo um debate sobre essas políticas dentro dos conselhos universitários. Não há nenhum trabalho bem feito sobre isso, mas é um material interessantíssimo, né, do ponto de vista da democracia deliberativa, para ser estudado. Legislativos estaduais, as universidades que não foram, que não produziram suas próprias deliberações, as estaduais principalmente, que têm esse tipo de política, e muitas têm, parte delas foi produto, como a UERJ, o Sistema Estadual do Rio de Janeiro, de deliberações de legislativos estaduais. Então, houve também debates legislativos estaduais e houve a lei de 1912, conhecida como Lei das Cotas, foi aprovada no Congresso, nas duas casas, né, que cria um programa federal que regula a política de gestão afirmativa em todas as federais para ser implantada em 4 anos agora. Então, teve também um debate no Congresso. O Congresso tem uma história razoavelmente longa de trazer a sociedade civil organizada para debater esse tema e outros vários, né. Tem também a academia, eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre a academia, né, onde é outra esfera onde houve debate sobre isso. E os tribunais de todas as instâncias. Na primeira tem decisões de primeira instância, de segunda, e tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito importante, que foi dada também no ano passado, em resposta a uma ADPF do DEM contra as políticas de ação afirmativa de Brasília, na qual o Supremo, por unanimidade, 10 votos a 0, decidiu por rejeitar o pedido de constitucionalidade e declarar a constitucionalidade de ações afirmativas raciais no Brasil, que usam critério racial. Então, eu vou falar brevemente de 3 dessas esferas, né. E aí, já entrando na questão substantiva, porque eu estou buscando as justificativas, quer dizer, o estudo substantivo é de justificativas, né. Tem a análise formal da circulação. Então, tem basicamente 3 núcleos argumentativos no caso da ação afirmativa, né, dos discursos contrários a ela, né. Primeiro, o que eu chamo de raça e identidade nacional, contém esses argumentos. Esses argumentos se encontram em vários textos. Racialização da sociedade, ela cria racialização da sociedade, racializa a sociedade, criação de conflito racial, que o Brasil é um país mestiço e, portanto, a ação afirmativa vai destruir isso, que não há racismo no Brasil. A ação afirmativa é uma importação ilegítima de uma política americana, é uma imposição do esquema bipolar estranho ao país, que já está grudado, está colado aqui, né? E ela destrói a identidade nacional baseada na harmonia racial. Então, esse é o argumento do núcleo semântico que eu chamo de raça e identidade nacional. Tem outro núcleo que eu chamo de Estado e cidadania. Esse daqui, como vocês podem ver, pertence mais à sociologia, antropologia, se a gente for classificar epistemologicamente o argumento, né? O Estado e cidadania pertence mais ao direito, à ciência política, diz respeito a essa relação Estado-cidadão e tal. Os argumentos contrários, eu só estou aqui elencando os contrários, porque a apresentação é bem rápida, é de que ela viola o princípio do mérito, é a intervenção do Estado nas relações sociais, viola a tradição republicana brasileira, que, segundo essa leitura, redunda na proteção igual em relação à lei, ou seja, da igualdade universal perante a lei. Então, existe esse argumento também que ela viola a igualdade universal perante a lei e que, por fim, que ela é inconstitucional. Esses argumentos são... depois eu vou falar onde são encontrados, né? E o terceiro grupo é de procedimentos e resultados. Então, esse, como o próprio nome diz, pertence mais à disciplina de políticas públicas, administração, né? E o que ele diz? Fala basicamente, isso aqui não vai funcionar, ou seja, os critérios não funcionam, não dá para dizer quem é branco ou negro no Brasil, né? Ela não vai produzir a igualdade que ela está dizendo que vai produzir a política, vai produzir a estigmatização dos negros em vez de promovê-los, vai marginalizar o branco pobre, etc. Então, o que a gente tem nos 3 espaços que eu escolhi aqui, que são, para mim, os mais importantes, né? Na mídia, na deliberação entre espaço, você tem basicamente, ou seja, como circulam as justificações lá dentro, você tem um papel editorial, uma militância editorial muito grande na filtragem das pessoas que falam, das vozes autorizadas e dos argumentos que essas pessoas falam. Então, estou concluindo um estudo muito grande de Veja, o Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, todos eles têm um viés fortíssimo contrário às políticas. Ainda tem estratégias editoriais muito diferentes, eu não tenho tempo aqui para falar com vocês a respeito disso, mas é bem interessante, né? Nos interespaços, o que elas recebem de fora, né? Qual o input que a mídia recebe de argumentos, no caso, de justificações?
Né? A academia entra como um dos principais, aqui no caso, principalmente naquele núcleo semântico, naquele núcleo de argumentos que é raça e identidade nacional. Né? E dá para você traçar, quando você pega no tempo, a entrada desses argumentos, antes que não eram tão comuns, de raça e identidade nacional, e ver os autores, a autoria, a maioria dos autores são acadêmicos falando na mídia. Né? E o perfil argumentativo? Quando você pega e quantifica, porque no estudo cobre todos os artigos, textos publicados na mídia sobre esse assunto, desde que as políticas de ação afirmativa foram instituídas no Brasil até agora. Então, você vê que existe um certo equilíbrio, ainda que existe no tempo, uma certa mudança, mas ela não é muito grande. O equilíbrio entre os três núcleos, Estado e cidadania, principalmente batendo na questão do mérito, falando que a ação afirmativa é uma violação do princípio do mérito. Então, isso, a revista Veja faz isso demais, a Folha de São Paulo faz isso demais, o Globo também faz. Raça e identidade nacional, você tem o Globo fortíssimo nesse item, mas os outros também usam esse item. Esse item é o que mais começou baixo no começo da série, que é 2003, e cresceu com o tempo. E procedimentos e resultados, que é um que está sendo usado de uma maneira razoavelmente constante na série. Tá? Mas isso eu vou deixar para outra apresentação, com os dados direitinho. E a academia? A academia é um espaço diferente. E aqui ela é um pseudo-sistema, eu diria. Por que um pseudo-sistema? Porque, nesse caso, porque a academia não funcionou segundo as próprias regras de aceitação, de justificação, de debate que a própria academia põe para si própria. Qual seja, produção de artigos científicos e de livros, capítulos. Na verdade, as pessoas, os acadêmicos que apareceram nesse debate, apareceram na mídia como acadêmicos, como autoridades sobre a ação afirmativa e relações raciais, mas publicaram quase nenhum trabalho sobre a ação afirmativa É impressionante a falta de trabalho acadêmico sobre isso. Então, na verdade, a mídia, a academia aparece mais como um fantasma, que é recebido pela mídia, mas que não funcionou segundo a sua própria lógica na produção de um discurso, ou de alguns discursos, ou de um debate público sobre a ação afirmativa. Então ela funcionou como pseudo-debate público. Né? Obviamente que quando ela aparece na mídia, ela aparece como uma representação do bem comum, se veste da autoridade acadêmica, de falar de uma certa neutralidade axiológica, todos esses benefícios que a gente às vezes se arroga. E quando tem recepção de alguém, quando a academia recebe de fora, geralmente são publicistas americanos que trataram sobre a ação afirmativa de direita. Né? O Thomas Sowell é um dos principais que me vem à mente, né? Que é citado à mão cheia. Qual o perfil argumentativo que a gente vê? Um estudo que eu fiz num livro chamado Relações Perigosas, que foi editado pela Ivone Magui, por Peter Frye, Marco Schaumaiko, são os caras que mais produziram sobre isso, e a Ivone, inclusive, liderou o movimento público de resistência às cotas, levando manifesto ao Congresso e tudo mais. Eu fiz um exame dos argumentos, da mesma maneira que fiz para a mídia, que tem eles coligiram 50 textos de autores diferentes, todos contrários, e publicaram um livro. A maioria deles foram publicados em revistas, jornais e tal, mas ali está, na verdade, uma autoapresentação desse front contra as cotas. Né? E aí você vê, quando você faz a análise dos argumentos, que ali sim, raça e identidade nacional é o principal argumento, é o principal núcleo semântico. Ou seja, as pessoas estão falando, não, essa política vai destruir a identidade nacional brasileira, que é baseada na harmonia racial. É um argumento freiriano, na verdade. Estado de cidadania entra bem menos, mérito é um dos argumentos, que a ação afirmativa é contra o mérito, é um dos argumentos que menos aparecem nessa coleção. Bom, e judiciário? O judiciário, na verdade, eu fiz alguns estudos sobre o judiciário, um que era sobre decisões de segunda instância e o outro analisando a ação que o DEM impetrou contra as políticas, fazendo uma análise dos argumentos que estavam ali. Né? Mas eu queria agora, me preparando um pouco para aqui, eu fiz uma análise também da opinião do Lewandowski. E é aqui, a partir desse slide, que eu quero já ir concluindo, e tirar algumas questões que eu acho levantadas por esse esboço de organização desse campo que eu estou querendo para o uso do exemplo da ação afirmativa. Né? Bom, a deliberação interespaço no judiciário, você tem a argumentação racional, você tem a retórica jurídica, que inclusive tem vários erros teóricos. Se você pega, por exemplo, a opinião do Lewandowski, ele cita o Rawls e não usa o princípio da diferença, ele usa aquela primeira definição do Rawls, que só o arranjo precisa ser bom para todos, né? Mas não
privilegiar os menos favorecidos. Tem várias coisinhas, e cita o Axel Royer também, de uma maneira, eu acho que está errônea na opinião dele, mas não tem problema, isso faz parte daquela retórica. Né? E, obviamente, não é sempre por consenso. No Judiciário, inclusive no Supremo Tribunal Federal, você tem decisões majoritárias, não precisa ter consenso. Né? Interespaços, eu estou aqui interessado, e obviamente tem, quer dizer, questões políticas aqui nessa. Interespaço. No trabalho sobre primeira e segunda instâncias, eu vi nós notamos uma entrada muito grande dos argumentos midiáticos. Agora, o que é interessante, eu acho, é ver o contraste que isso tem com a opinião do Lewandowski, que foi o relator da ADPF, e que ganhou por 10-0, ou seja, foi acompanhado por todos os ministros. Né? Menos o Dias Toffoli, que não votou porque tinha participado tinha agido como parte numa parte do processo, ao longo do processo. Né? Uma das coisas que salta, que contrasta, é a rejeição no texto do Lewandowski ao enquadramento midiático. Todo aquele enquadramento midiático, prende todos aqueles argumentos negativos que eu mostrei para vocês, ele é quase que desconsiderado pelo Lewandowski. Né? Pelo contrário, as fontes, quando você olha para as fontes, de novo, a questão dos interespaços, as fontes que ele usa são acadêmicos progressistas, de várias, Boaventura de Souza Santos, Rawls, Axel Royer e Nancy Fraser, né? Juristas progressistas e decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal. Né? Outra coisa que não aparece lá são os cientistas sociais. Os cientistas sociais são banidos, talvez porque, na verdade, eles tenham sido usados em grande medida via mídia. Né? E apareceu, pelo menos no debate público, obviamente, que houve cientistas sociais que produziram trabalhos que não eram contrários às ações afirmativas. Alguns, eu conheço até alguns pessoalmente. Mas, na verdade, os que apareceram publicamente pela mídia foram, mormente, esses que foram banidos pelo Lewandowski. E uma permeabilidade, na opinião dele, a quase todos os argumentos pró. Então, o texto de 47 páginas, que é a opinião, é, na verdade, um arrancamento de vários argumentos pró-ação afirmativa, nem tão sistemático assim, do ponto de vista teórico, vamos dizer. Né? Então, tem o argumento da justiça social, tem o argumento da reparação e tem o argumento da diversidade. Diversidade juntando reconhecimento cultural, igualdade socioeconômica, assim, é um smorgasbord de argumentos pró, e quase nenhum contrário. Inclusive, uma coisa que, obviamente, um novato aqui eu não sou especialista, eu não falei isso para você, eu não sou especialista no estudo judiciário, não é esse meu campo. Um novato de direito constitucional, menos ainda, eu imaginava que ele ia responder ao texto da ADPF, mas é muito indireta a resposta. Na verdade, ele faz uma grande declaração sobre o assunto, atendendo às críticas e aos argumentos da ADPF de uma maneira indireta. Às vezes ele faz menção, mas muito en passant, né? E uma coisa só para a título de conclusão desse slide, indo para o último slide, é interessante comparar, por exemplo, com a decisão do caso Bach nos Estados Unidos, de 78, foi o primeiro caso da Suprema Corte Americana que tratou das políticas de ação afirmativa, na qual o Justice Powell, que foi o sujeito que deu o voto majoritário, declara que a ação afirmativa, cota, é inconstitucional, mas o critério de raça pode ser usado junto com outros critérios, porque ele atende à diversidade do corpo de estudantes, e a diversidade do corpo estudantil vai em benefício da educação de todos. Ou seja, da instituição educativa, inclusive é um argumento utilitarista, mas não vou entrar aqui nesses meandros, mas... O Alistair McIntyre, quando olha essa decisão, ele fala uma coisa muito interessante, fala, presta atenção aqui, na verdade você tem, nesse caso, um confronto entre duas visões de justiça, uma que acha que a ação afirmativa é contra a proteção igual perante a lei, uma visão de liberalismo clássico, e uma outra de liberalismo de estado de bem-estar social, rawlsiana, se você quiser, ou progressista, igualitária, que fala, não, essa é uma política, que é em grande medida um dos argumentos também do Lewandowski, que produz uma igualdade substantiva. Então, na verdade, a vontade que está por trás do princípio da igualdade é uma produção de fato de igualdade, e não só estabelecimento de uma regra formal de igualdade. Então, a Alistair McIntyre fala o seguinte, que tem duas concepções, o juiz, em vez de produzir um consenso, produzir uma opinião que faça uma síntese das duas, não, ele faz, na verdade, um acordo, dá um pouco para uma e um pouco para a outra.
Então, no Brasil, a gente também tinha um cenário muito parecido com os americanos, inclusive com a oposição às costas, usando argumentos que são argumentos iguaizinhos aos dos republicanos. É impressionante. Os argumentos, a não ser esse da miscigenação, todos são idênticos, os americanos já tinham usado todos eles. Né? Só que você tem a decisão do judiciário, que é uma decisão do judiciário que foi não de um acordo, mas sim ficou do lado só. Né? Fechou com um lado só. Então, dada essa constatação, eu queria fechar com o que eu chamei de conclusões socráticas, porque são questões, não são, na verdade, conclusões. Conclusões afirmativas. Então, o agendamento e enquadramento do STF pelo debate público contribui para a legitimação das instituições democráticas, agora já trazendo para o tema, eu acho, dessa mesa. Né? Dependendo, a questão é a seguinte, que debate público? A princípio parece que sim, na verdade, se o STF está aberto ao debate público, ou seja, a circulação e justificações da sociedade, a princípio seria um tipo de democratização, imaginar que ele está poroso a isso. Né? Agora, depende também como o debate público é produzido. Né? Nessa minha concepção que eu apresentei para vocês, que é realista de debate público, posso chamar assim, na verdade você tem uma competição de várias instituições por produzir um debate público. Não é verdade? Se ele é, por exemplo, controlado por uma grande mídia, e se a grande mídia é uma grande mídia enviesada, politicizada demais, só para um lado, inclusive, será que é democrático ainda? O judiciário ser muito aberto? No caso da ação afirmativa, como você se viu, o judiciário acabou se fechando para o debate, pelo menos na mídia, da maneira como a mídia definiu o debate público. Não é? Quais seriam outras fontes de recepção para o STF, pensando naquela ideia da recepção de outros sistemas de justificação? Dado que o único conteúdo que ele gera é a interpretação formal e substantiva da Constituição. É verdade isso. Porque o STF só gera internamente as interpretações da Constituição. Todo o resto são informações que ele pega de outras, como o próprio Lewandowski faz, de outras fontes, de outros sistemas de justificação. Né? A autonomia do STF significa abertura para, supondo que ele tenha autonomia, significa abertura para a recepção de justificações geradas em outros espaços, por exemplo, academia, movimentos sociais, etc. Mas a decisão sobre quais informações levar em conta continua sendo fortemente política, como o caso mostra. Essa é uma afirmação, não é uma questão. Então, na verdade, o que a gente viu tem abertura ali, só que a abertura foi uma abertura que teve um escrutínio, teve uma escolha, não é? Nesse caso, funcionou, eu acho. No meu caso, eu sou a favor, eu acho que contribui para a democratização no Brasil. Hoje em dia, existe um grande número de pessoas que concordam comigo, ainda bem. Né? Mas, nesse caso, funcionou. Mas também pode não funcionar, como a Gisele mesmo aqui deu um exemplo. Né? Pode, inclusive, ser danoso às instituições, ao próprio processo de geração de legitimidade das instituições. Né? Então, a pergunta que eu quero fechar é assim, como garantir que essa instituição, que é o STF, o Judiciário como um todo e sua cabeça, contribua de maneira consistente com o aprimoramento da democracia? Como responder essa pergunta? Do ponto de vista institucional. Como resolver esse imbróglio? Obrigado, gente. Eu gostaria já, ato contínuo, convidar o professor José Maurício para... O João não vai falar mais, não? Não. Tá certo. Estou aqui meio distraído, achando que ainda seria precedido pelo Léo, porque, na verdade, eu não preparei nenhuma apresentação mais consistente para hoje. E, sinceramente, no caso, na última discussão que nós tivemos aqui de apresentação de livro, eu disse que eu não lembrava direito que eu tinha escrito, que já tinha algum tempo que eu tinha escrito. No caso, tem muito tempo que eu escrevi, porque o processo de produção do livro foi não. Eu tenho uma vaga noção de que está aqui em relação ao que eu próprio escrevi já há mais de 2 anos. Então, eu suponho que ainda tem alguma consistência o que eu vou falar em relação ao que está no papel, mas se não tiver, tome isso como inovação em relação ao meu próprio pensamento ou com a total incoerência por parte do seu autor. Então, fica a critério de vocês. Né? Mas, na verdade, o Léo me convidou para escrever, o Léo e os outros organizadores, a quem eu agradeço pelo convite para participar do livro, me chamaram para escrever verbete sobre constitucionalismo na América Latina. E eu aceitei, me pus a trabalhar, mas, evidentemente, constitucionalismo na América Latina, para mim, incluiria o Brasil.
que é um país fundamental no processo desse desenvolvimento constitucional latino-americano. Isso é curioso porque, mais recentemente, existe uma tendência muito marcada em alguns setores a tratar as novas constituições latino-americanas, em particular da Bolívia e do Equador, em oposição à Constituição brasileira, como se elas pertencessem a mundos e a universos totalmente distintos, o que eu acho que é um equívoco básico. A Constituição brasileira de 88 e a Constituição colombiana de 91, na verdade, elas iniciam o processo, digamos assim, de criação de novo constitucionalismo latino-americano, que vai ter seus frutos mais recentes nas constituições da Bolívia e do Equador. Mas, na verdade, todas essas constituições, a partir de final dos anos 80, pertencem mais ou menos ao mesmo universo. Algumas mais neoliberais, como a colombiana, a boliviana de 94, outras mais baseadas em critérios universais de justiça, como a brasileira de 88, com alguns outros elementos os quais eu vou mencionar daqui a pouco. Então, eu comecei a trabalhar com essa inclusão da Constituição, dos processos constituintes das constituições brasileiras, para tentar pensar exatamente esse constitucionalismo latino-americano. E, evidentemente, como sempre, tentando juntar isso com as outras coisas mais gerais, de teoria social, teoria da modernidade, com que eu trabalho e, eventualmente, busco sintetizar em alguns trabalhos por escrito nas exposições que eu faço. E aí, retomando uma série de temas e conceitos com que eu venho trabalhando, eu basicamente enquadrei essas constituições latino-americanas desde o século XIX, numa certa periodização da modernidade. Uma periodização na qual a América Latina tem um papel fundamental, porque a América Latina é contemporânea fundamentalmente da Europa e dos Estados Unidos, do ponto de vista da produção constitucional. O século XIX latino-americano, o começo do século XIX latino-americano, produz algumas das primeiras constituições liberais do mundo. Não é um processo que venha depois do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, não. É um processo que na América Latina, que no mundo ocidental, propriamente dito, é coetâneo, é simultâneo. Então, assim como o nacionalismo apareceu na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina simultaneamente, o mesmo aconteceu com o constitucionalismo liberal. Isso atravessou o século XIX e desembocou lá por volta dos anos 30, mas, na verdade, na América Latina, anteriormente, no que seria a segunda geração de constituições, da qual o primeiro exemplar é latino-americano. Na verdade, a América Latina que inicia o que seria, digamos assim, a segunda fase da modernidade do ponto de vista constitucional, com a Constituição produzida pela Revolução Mexicana de 1911. Em 1917, o México produz uma Constituição que é uma Constituição social, que vai ser seguida pela Constituição Soviética de 1918, se eu não estou me enganando com a data, e pela Constituição Alemã de Weimar de 1920 ou 21, se não me falha a memória. As datas agora estão um pouco imprecisas. Mas é isso. Final dos anos 10, começo dos anos 20, são as primeiras constituições sociais que correspondem à ascensão das massas populares, à demanda de cidadania social e justiça. A América Latina está na vanguarda desse processo. A Constituição brasileira de 1974 vai ser uma das primeiras do mundo a consagrar isso nos seus princípios. Incluindo uma coisa que depois a gente desprezou como se fosse alguma coisa típica do autoritarismo, mas que eu, pelo menos, não vejo assim, que a Constituição de 34